Eu sou a professora Irene, eu vou falar um pouco de psicologia, mas eu vou falar de um aspecto específico que é o comportamento, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês a minha tela, tá? E aí a gente vai acompanhando sobre isso. Para quem vai estudar um pouco de psicologia, é sempre importante a gente começar pelo comportamento, tá bom? É por isso que a gente hoje vai falar um pouco disso, ok? Então, vamos lá? Tá? Bom, vamos falar aqui um pouquinho, tá bom? O que a gente vai estar falando, então, é comportamento, e eu queria que isso ficasse bem claro para vocês o que é o comportamento, tá? Comportamento é algo manifesto, é uma ação, né? É possível observar. Então, tudo que podemos dizer ou pensar de uma pessoa é decorrente de seu comportamento. Então, se eu vejo uma pessoa com um celular na mão, né? Eu só estou vendo a pessoa com o celular na mão, eu não posso dizer se ela está olhando a rede social, ou se ela está olhando o GPS, ou se ela está mandando alguma mensagem, ou lendo uma mensagem. Eu só posso dizer aquilo que eu estou vendo, que é segurando o celular. Tá? Então, é isso que a gente pode dizer quando a gente vê um comportamento. A gente não pode dizer o que a pessoa está pensando, a gente não consegue, nem o que a pessoa está percebendo, porque aí já deixa de ser somente o comportamento, tá? Então, um organismo, um animal, você, o outro animal, né, apresenta dois tipos de comportamento. Um deles é o reflexo, é o comportamento reflexo ou involuntário. O que é esse comportamento reflexo involuntário? É aquele comportamento que a gente não consegue controlar. Qual que é esse comportamento? Aquele que quando você entra num ambiente gelado, você se arrepia, né? Ou, a depender da luminosidade, a sua retina se contrai ou se dilata. Você não consegue controlar. Os estímulos estão ali e o seu organismo, ou o nosso organismo, ele responde a esse estímulo, mas eu não consigo controlar. E tem outro tipo de comportamento que a gente chama de comportamento operante, que são todos os nossos aprendizados, comportamentos que a gente faz, nossas atividades humanas, enfim, toda a gama de comportamento aprendido. Né? Na psicologia científica, identificamos o behaviorismo como uma teoria que estudou o comportamento. Ele é uma teoria muito importante para a psicologia. E um teórico que ficou muito famoso aí na questão do behaviorismo foi o Skinner, talvez você já tenha ouvido falar. Por ele, nós entendemos que o comportamento depende das circunstâncias do ambiente. O que eu estou dizendo aí? Que o ambiente é muito importante, que o ambiente determina comportamento, né? Para entender isso, podemos pensar a seguinte situação: se fizermos uma ação, um comportamento, e se as consequências desse comportamento forem positivas, favoráveis, agradáveis, a gente pode até dizer que esse mesmo comportamento tende a se repetir na presença daqueles estímulos. E podemos considerar o contrário, claro, se as consequências dessa ação e desse comportamento forem desfavoráveis ou negativas, o comportamento tende a não se repetir, porque não foi tão agradável essa consequência, né, do comportamento humano, principalmente, né? Considerando isso, o Skinner teorizou que o reforço de um comportamento é muito importante, ou seja, o reforço da consequência de uma resposta diante de um estímulo. O que isso representa, né? Que um reforço, que é um evento que é apresentado, é inserido logo após a emissão de um comportamento, ele aumenta a probabilidade de uma resposta futura diante daqueles mesmos estímulos. Tudo isso deve estar fazendo você pensar essa questão do controle do comportamento. Sim, essas coisas todas que eu acabei de falar trazem a discussão. O controle do comportamento é a influência que o ambiente exerce no indivíduo, né? Os estímulos presentes no ambiente são a base do comportamento controlado. Então, a gente fica pensando, poxa vida, nós somos controlados pelo ambiente?
Nós somos controlados pelas nossas próprias respostas, se a gente for pensar, tá? E nessa questão do controle dos estímulos, 2 processos são importantes. São a discriminação e a generalização. A discriminação é uma resposta que se mantém na presença de um estímulo. Por exemplo, o que se espera de um motorista quando ele se depara num semáforo com um sinal vermelho? Esse é o estímulo. Espera-se que ele pare o veículo. Esse é o comportamento. Então, ele vai, espera-se, né, que em todos os semáforos que ele parar e tiver o sinal vermelho, que ele passar e tiver o sinal vermelho, ele vai parar. Se tiver o verde, ele vai prosseguir. Então, ele discrimina aí, né, o estímulo e sabe qual é o comportamento que ele tem que ter. Essa questão de discriminar também, ela está posta nas questões de aprendizagem social. Tem normas e condutas que a gente pode ter em determinadas situações, não é mesmo? Principalmente, vamos pensar numa festa. Eu tenho uma festa num lugar sofisticado, né? Eu não vou vestido como um surfista ou uma surfista, né? Vou lá de maiô, com uma prancha para essa festa, porque existe aí essa norma, essa conduta que está proporcionando para a gente a discriminação de qual é o comportamento que eu tenho que ter nessas situações. O outro processo é a generalização, e esse processo é muito importante porque ele diz respeito aos nossos aprendizados, né? São respostas semelhantes diante de estímulos semelhantes. Há uma transferência de aprendizados. Pensa lá, você já aprendeu que quando você está diante de um semáforo, o vermelho significa pare, né? E o verde significa prossiga ou vai adiante. Se você está num lugar, você quer sair, tem 2 portas, uma está com o sinal vermelho e a outra está com o sinal verde, você provavelmente vai escolher a porta que está com o sinal verde, porque você faz uma transferência de aprendizados, tá? Por que essa questão comportamental é importante, né? Vamos pensar um pouquinho para as pessoas que trabalham com pessoas ou até mesmo com animais, não é? Porque o comportamento está presente nas pessoas e nos outros animais também. Podemos compreender, né, como é que se dá determinado comportamento e quais os estímulos promovem aquele comportamento. Entendemos que o ambiente é muito importante e alterações que a gente faz no ambiente pode favorecer mudança de comportamento, aquisição até de novos comportamentos, né? Pensa na escola, por exemplo. A escola é um lugar de aprendizado, é um ambiente favorecedor de novos comportamentos, né? Algumas áreas utilizam esses conhecimentos, a educação, ao treinamento empresarial, que provavelmente alguns de vocês já devem ter passado, na publicidade, comunicação de maneira geral e outras áreas, tá? E daqui, deixo aqui agora algumas perguntas para reflexão. Vamos pensar um pouco a partir de tudo isso que eu falei. O que é comportar-se mal, afinal de contas? E esse reforço, né? Esse evento que é colocado logo após a emissão de um comportamento, ele é sempre tangível, ele é sempre palpável, ou ele pode ser de natureza social, por exemplo, né? Você lembra de alguma situação que seu comportamento foi reforçado? E aqui eu vou me despedindo de vocês com essas reflexões, ok? E deixo aqui o livro, se vocês quiserem se aprofundar nessas questões comportamentais. Muito obrigada.